tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? E é aquilo que a gente sempre diz, se não está tudo como a gente precisa e quer neste momento, é porque a gente ainda precisa aprender mais alguma coisa nessa caminhada na Terra, para na hora que a gente conquistar a vitória, na hora que aquilo que a gente deseja vier nas nossas mãos, a gente saiba aproveitar bem. Então essa fase que você, que eu, que todos nós estamos passando em alguma área da nossa vida, é uma fase de aprendizado, não é para nossa derrota. Queridos, alguns sábados atrás, eu estava vendo o RJTV. Dia de sábado tem um quadro, né, um jornal muito bem elaborado, gosto muito. Agora, dia de sábado tem um quadro que para mim é todo especial. Esse sábado que passou agora eu perdi esse quadro. Ah, gente, eu fiquei muito chateada. É o Papo de Rua com o repórter Chico Regueira. Sobrenome interessante, Chico Regueira. Ele aborda as pessoas na rua, ali naquela área ali do centro da cidade, onde passa o VLT, e ali a pessoa que aceita ser entrevistada, ele senta numa cadeira de praia e a pessoa senta em outra cadeira de praia, e ali cada um conta as suas histórias. E eu já vi que não é só eu a fã desse programa, desse quadro, sabe? Muito inteligente, um quadro foram muito felizes em colocar esse quadro. Que agora tem gente, eu já percebi que tem gente que fica aguardando para quem sabe, né? Ele vai escolher. Eu suponho assim. Alguns sábados atrás ele entrevistou uma jovem senhora muito bonita e ela estava falando sobre os seus medos, sobre as ansiedades, sobre a ansiedade que o medo que ela tem provocou. O que provocou essa ansiedade nela, esse medo? O que está provocando medo, ansiedade, trazendo enfermidade, trazendo doenças emocionais para todo mundo praticamente? É a violência, né? A violência que se encontra no mundo, no nosso país e em particular no Rio de Janeiro, que de janeiro para cá piorou muito. E ela estava contando, né, falando algo assim muito lindo, que foi ela que alfabetizou a mãe. Coisa linda, né, gente? Essa mãe promoveu o estudo dos filhos, preparou a filha, e muitas das vezes o pai, a mãe, ele não pode nem pagar, nem dar um estudo para o filho. Mas ele vai criando, ele vai aconselhando, e quando chega numa idade que a pessoa começa a compreender, a pessoa começa a buscar com seus próprios pés, começa a gerar seus próprios recursos e vai adquirindo ali os estudos, né, o conhecimento. Isso é o sinal de que ninguém pode viver se queixando. Ah, eu não sou isso porque meu pai não me deu, eu não tenho porque minha mãe não me proporcionou, aí coloca a culpa da vida. Não, nós é que temos que nos esforçarmos e não colocar a culpa em ninguém por conta dos nossos fracassos. Temos sim que correr atrás e nos levantar, porque nós somos sim fortes. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E ela estava falando que perdeu um ente querido e que hoje ela tem muito medo, né? Ela tem muito medo porque sai de casa, a pessoa sai ou chega, ou está mesmo dentro de casa, lugar que ela diz que se sente segura, né? Mas a violência, ela está entrando até dentro de casa. Nem dentro de casa, se a gente for ver bem, a gente está seguro, nem dentro do condomínio, nem dentro dos prédios que nós moramos, com aquela sensação de segurança. Porque o ser humano, ele perdeu. Uma vez uma cunhada minha disse para mim, essa minha cunhada, ela é pedagoga, ela falou, olha, o ser humano ele já não tem mais limites. Não respeita nada nem ninguém. Antigamente o policial entrava no ônibus, gente, aquele policial fardado fazia todo mundo ficar quietinho. Se a pessoa já estava em silêncio, ficava em mais silêncio ainda. E o povo tinha um outro comportamento, o povo tinha uma outra postura. Agora, voltando para aquela entrevista, todas me chamam a atenção. Eu gosto de ver todos os quadros. Como eu falei para vocês, quando eu não posso assistir, eu fico bem chateada.
né? Eu gosto muito desse repórter e do quadro. E ela estava dizendo que ela adquiriu ansiedade. Gente, quem não? Quem não? Quem não está ficando doente com toda essa situação? Porque nós não nascemos para ficar preso. Na verdade, para ficar trancado em apartamento, nós não nascemos para ficar trancado em apartamento como nós temos ficado. Nós morávamos em casa de quintal, tínhamos árvores frutíferas, tínhamos horta, tínhamos uma vida com os nossos vizinhos. A vizinhança era um complemento da nossa casa. Colocávamos cadeiras na porta de casa. Os nossos pais colocavam cadeiras na calçada. E ali, gente, era papo sadio. Ali ninguém tinha medo de que alguém fosse passar atirando, de que alguém de moto fosse passar e roubasse. Celular não existia mesmo, né? Mas tinha outras coisas que podiam ser roubadas. Ninguém tinha medo, né, de que aquela pessoa que via lá do outro lado da rua ou na parte de cima da rua pudesse ser uma pessoa que fazia mal. As pessoas paravam no portão para pedir um copo de água. O meu pai, então, era do tempo que se pedia pousada nas casas. Né? A pessoa vinha viajava, ele era mineiro de Carangola, viajava. Meu avô, então, parte de pai, era missionário, assim como de parte de mãe, assim como meus avós maternos, e eles paravam nas fazendas, de casa em casa, de fazenda em fazenda, trocavam de cavalo, pediam pousada, as pessoas deixavam o desconhecido dormir nas suas casas, e ali se formavam amizade. Quando voltava, o que acontecia? Já tinha aquele ponto certo para ficar, tinha novidades para serem contadas, e hoje nós somos tolhidos disso tudo. Nós não podemos mais, né, fazer o mesmo que os nossos pais fizeram conosco com os nossos filhos. Infelizmente, a pessoa tem medo do que pode acontecer, tem medo de repente, uma bala perdida, né, que sempre acha alguém, dificilmente não acha alguém. Nós vemos aí no noticiário. E o que eu quero dizer? Que isso deixou a sociedade doente. Nunca se tomou tanto remédio de tarja preta como agora. Nunca se frequentou tanto psiquiatra como agora. Porque o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho, na solidão. E nós nos tornamos o quê? Solitários. Eu moro em prédio. Até hoje, gente, com a idade que eu tenho, eu estranho muito. Porque nós temos, assim, amizades que quando a gente se reencontra, gente, é uma festa. Todo mundo já idoso, mas nós que fomos criados naquela época, nós não sentimos os efeitos, assim, eu tenho 61, eu tenho 50, não, porque a gente viveu numa época tão boa, que essa alegria da juventude, apesar de todos os problemas que muitas das vezes nos advêm, essa alegria da juventude, ela permaneceu porque na nossa época nós fomos criados com a alegria que hoje o mundo não tem mais. A gente olha na rua, as pessoas estão cabisbaixas, estressadas, amedrontadas, não é? A gente resolve tudo pelo telefone, né? Todas as nossas transações bancárias, o pagamento das contas, tudo é pelo telefone. É ótimo, maravilhoso, mas isso nos tirou, tudo isso, gente, nos tirou do convívio com as pessoas. E a tecnologia, ela se evoluiu, graças a Deus. Mas o ser humano, infelizmente, ele retrocedeu. O ser humano, na verdade, ele não evoluiu. A gente olha o ser humano e muita gente, tem muita gente boa no mundo, mas muita gente parece que diminui a cada dia, muita gente piora a cada dia. As pessoas erram, mas não dão satisfação. Eu cometi esse erro no trabalho por causa de tal coisa assim, porque eu descuidei, ou porque eu não sabia, foi sem querer, foi algo assim aleatório, sabe? Ninguém tem compromisso. Mas
sabe, com o outro, em fazer a felicidade do outro. Eu lembro que às vezes, né, quando se ia um na casa do outro antigamente, né, quando morro também era ótimo de morar, gente. Gente, não tinha perigo em lugar nenhum. Então agora, tanto no morro, quanto nos condomínios de luxo, na classe média, né, na classe alta, tanto faz, gente. A violência, né, está em todo lugar. A pobreza espiritual, infelizmente, afetou grande parte das pessoas e isso tem contaminado. E quando ela disse assim, eu só me sinto segura quando eu chego dentro de casa, porque eu sei o que ela passa, você aí do outro lado sabe. A gente anda olhando para um lado e para outro. A gente chega na varanda, a gente olha. Quando o cachorrinho late dentro do apartamento, você já olha no olho mágico para saber se está acontecendo alguma coisa com você ou com o vizinho de frente, você já interfora para o porteiro, mas já com medo de ter alguém ali deixando o porteiro acuado com uma arma. E assim, gente, o ser humano ele tem adoecido, o ser humano ele tem morrido por conta dessas coisas, o ser humano tem infartado. Não precisa você estar devendo nada a ninguém para você correr o risco de ser assassinado, não precisa. Mas essa ansiedade, gente, nós temos que começar a trabalhar isso na nossa vida. Alguma coisa tem que acontecer para que essas situações sejam resolvidas, porque a pessoa de bem, ela não tem tido mais sossego, não tem tido paz. Gente, nós temos livros bons, né, para ler. Podemos começar a fazer diferente, a montar grupos de leitura no seu condomínio, a montar grupos de leitura. Eu quero ver se eu consigo fazer isso nas redes sociais. Depois de juntar essas pessoas num local legal para falar o que leu, sobre o que leu, começar todo mundo a fazer conhecimento, começar a ensinar para essa juventude que aí está, gente, que só pensa em celular, sabe, só pensa em videogame, adquirindo peso, gente. Pessoas novas, com pressão alta, com diabetes, criança, 14, 15 anos, por conta dessa falta de convívio, por falta de alegria. Você não vê mais o nosso jovem alegre como antes. E muitas das vezes não é porque não tem, o pai não tenha condições de dar algo de bom, não. Porque o mais pobre, sabe, o mais humilde dos trabalhadores, ele faz aquele esforço para deixar um celular na mão dos filhos, para que fique mais fácil a comunicação. Aí, de repente, a comunicação é interrompida porque alguém teve coragem de tirar o celular de uma criança. É doloroso o que nós estamos vivendo e que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, quero te propor um negócio, que nós não venhamos nos deixar abater, por pior que esteja a situação. Né? Garotos carregando fuzil maior do que eles, mais pesado do que eles, eu quero saber como é que eles conseguem, né? Assaltando, tirando tudo de um trabalhador com uma arma enorme. É uma geração que está aí também sem piedade, com outros também de mais idade, infelizmente, que não tem nenhum exemplo para dar. E isso sim, nos deixou ansiosos porque nós perdemos o nosso direito de ir e vir. Nós não temos mais uma liberdade, não temos. E nem dentro de casa. Então precisamos, gente, trabalhar essa ansiedade. Alguma coisa tem sim que acontecer, alguma coisa tem que ser feita. Eu não acredito que não haja uma solução para essas situações. E a ansiedade, no grego, a ansiedade significa estrangulamento. E é verdade. Nós estamos sendo, muita gente até já foi estrangulado pela ansiedade, porque muita gente não aguentou. E na hora daquela crise horrível de ansiedade que a gente tem, a pessoa infartou, a pessoa não aguentou.
né? A pessoa já foi embora e nisso nós temos perdido muita gente querida, muita gente amada, jovens infartando, meu Deus, não é? E a ansiedade também, eu fiz até uma colinha aqui, tá? Ela tira o nosso oxigênio. É verdade, uma crise de ansiedade, ela é feia, ela é muito ruim. Gente, é muito ruim a gente ter crise de ansiedade. A gente fica sem respirar, acontece de tudo com o nosso organismo e a gente não sabe dizer o que está sentindo. Ela é algo assim horrorosa, que vem para estrangular. E quando tira o nosso oxigênio, o que acontece? Ela tira o nosso raciocínio. A gente começa a ficar aterrorizado. A gente perde a capacidade de raciocínio. Perdendo a capacidade de raciocínio, nós ficamos vulneráveis. A gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem saber o que pensar. E é tudo isso que o mal que nos rodeia quer. Nos neutralizar. Porque se tem uma coisa boa, né? Tudo que Deus faz é bom. Mas se tem algo bom que Ele deixou, foi a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência. Inteligência, gente, é uma coisa. Sabedoria, outra coisa. Parece que é igual, né? Mas não é igual. Na minha opinião, não. Viu? Na minha simples opinião, não. Porque inteligência todos nós temos. Não é porque você não é bom numa matemática que você não tem uma inteligência. Não. Você já tem um dom para uma outra coisa e naquele dom você é imbatível. Agora, a inteligência, ela tem que ser usada com sabedoria. Ô, gente, nós temos aí multidões e multidões de pessoas que estão aí, que a gente vê que são pessoas inteligentíssimas. Podem, gente, dirigir esse país de uma forma assim maravilhosa. Estão usando essa inteligência sem a sabedoria. E sabedoria, gente, quem tem para nos dar é Deus, porque Ele é a própria sabedoria. Então nós temos que começar a dar lugar à sabedoria que Deus tem para nos dar, para a gente começar a resolver esse problema, para a gente começar a fazer um diferencial com o meio de comunicação, esse meio aqui, o YouTube. Poxa, eu vejo tanta gente ganhar likes e mais likes e mais likes, falando tanta bobagem, fazendo tanta bobeira, falando coisas sem nexo, muitas das vezes, sabe? E você vê que as pessoas gostam mais de quem está falando bobagem, do que quem está falando coisa séria, coisa para o crescimento humano. Então tudo isso é o quê? Falta de sabedoria. Tem uma inteligência, tem aquela capacidade de atrair as pessoas, mas não usa essa inteligência com sabedoria. Outra coisa é que a ansiedade faz, né? Além de tirar a capacidade que nós temos de raciocínio, ela é a ladra da nossa força. A ansiedade, ela tira as nossas forças. Ela consome com as nossas forças. Muitas das vezes você chega na casa de uma pessoa, você fala: meu Deus, a casa de fulana é toda desarrumada, ela é relaxada. Poxa, não está produzindo em nada no emprego. Gente, não faz isso não. Não fala assim não. Aquela pessoa está sem forças para prosseguir. E muita gente, por falta de compreensão, tem desistido. Tem acabado consigo mesmo. Nós temos perdido pessoas assim de valor, porque não tem aguentado. Além dela nos enfraquecer, ela não resolve os problemas. A nossa ansiedade não vai resolver os problemas que estão aí acontecendo. E tudo mesmo, como eu falei, que esse povo que trabalha para o mal quer é enfraquecer a família, enfraquecer a sociedade, deixar a gente sem poder de decisão, tirar o nosso raciocínio para eles poderem nos ter livres, vulneráveis, para fazer conosco o que eles querem e bem entendem, e a gente ficar calado, aceitando tudo, todos os entulhos que têm sido jogados em nós, todos os entulhos que têm sido jogados nas famílias, sabe?
porque essa gente sabe como fazer para nos neutralizar. Mas nós temos que nos levantar. Outra coisa, a gente, por conta da ansiedade, eu deixei aqui na minha colinha, nos meus escritos, que muitas vezes nós ficamos ansiosos por problemas que ainda não aconteceram. A coisa nem aconteceu. O meu marido, ele sempre falava comigo, que eu tinha essa mania, né? Ah, meu Deus, e se acontecer isso? Gente, a coisa nem aconteceu e a gente já está falando, a gente já está botando ideia, sabe? Que muitas das vezes as pessoas do mal nem tiveram ainda. Mas com a nossa sociedade vem a negatividade e a gente começa a pensar loucura. Porque uma coisa vai puxando a outra e a nossa mente vai ficando aquela mente que afunda. Uma coisa é você ver um problema que pode acontecer, né? Por exemplo, um casamento, um relacionamento, um negócio que a pessoa esteja fazendo, que lá no final, da forma que a pessoa está fazendo e com quem está fazendo, vai dar errado. Aí você avisa, a pessoa acha que você está desejando mal. Não. Isso aí também, agir assim, é falta de sabedoria. Entende? Porque alguém está te avisando, ó, um dia eu também fiz assim. Olha, pelo aspecto da pessoa, olha, essa pessoa não está com boas intenções. Essa pessoa vai te afundar, essa pessoa vai jogar no abismo. Isso aí, gente, não é negativo. Isso aí se chama experiência que a pessoa já teve, a experiência de vida, e pelo olhar, pelo jeito de falar, pelo jeito de andar daquela pessoa que está ao seu lado, aquela outra pessoa com mais experiência já está enxergando o que aquela pessoa, qual é a verdadeira intenção daquela pessoa para contigo. E aí vem algo, a gente saber ouvir, nós sermos pessoas ensináveis, para que amanhã a gente não seja colocado em situações que não haveria necessidade da gente estar passando se a gente tivesse ouvido. Quem não escuta conselho hoje, escuta coitado amanhã. E é chato, gente. As pessoas se juntarem, eu tenho uma pena de fulano, eu tenho uma pena do povo brasileiro. Gente, olha só, nós não somos dignos de pena, não. Existe uma força que vem de Deus para dentro de nós. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E tudo que tem atrapalhado também ao ser humano, grandes e pequenos, ricos e mais humildes, é a falta de compromisso para com Deus, é a falta de temor a Deus, é a falta de priorizar Deus nas suas vidas. Então nós temos que priorizar Deus. Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos dele para tudo. Porque senão a gente não consegue vencer, senão a gente não consegue nem sair da cama. Entende? Olha, nós temos que também nos alimentar de boas palavras. Então, como eu estava falando para vocês, que a gente fica ansioso por coisas que não aconteceram e nunca vão acontecer. E a gente passa, gente, a contaminar pessoas à nossa volta. E nós não podemos ser pessoas tóxicas. Temos sim que avisar, olha, sai dessa situação. E temos que saber ouvir. Como eu falei para vocês, temos que ser pessoas ensináveis. O que me ajudou muito na vida, muito, foi eu ouvir boas palestras, ouvir boas conversas, ouvir experiências, ouvir e colocar aqui e aqui. Esconder todas as coisas no meu coração, porque até aquilo que a pessoa contou de ruim, gente, é exatamente aquilo que vai me fazer crescer na vida, muitas das vezes. Muitas das vezes não, porque eu já sei que não é por aquele caminho que eu devo seguir. E quando eu disse aqui que a gente muitas das vezes começa a sofrer, é isso. Porque a pessoa, é tanta coisa ruim que a gente está vendo, tanta coisa ruim que a gente está vivendo, gente, que a pessoa vai ficando sem esperança nenhuma.
E vai trazendo uma negatividade. E quando a pessoa nem imagina, sabe? Que ela está sendo negativa. Você vai e diz, olha, vai dar certo. Ah, não, mas é muito difícil. Não. Não, a gente não pode ser assim, ó, é difícil, mas eu vou lutar, vou levar meus tombos, se precisar, e em cada tombo, né? Se precisar, que a vida a gente precisa sim. A vida a gente precisa da queda também. A queda também faz parte. Porque, como a gente sempre diz, é nela que a gente aprende. Então, queridos e queridas, e nós temos uma frase que diz na Bíblia, um versículo bíblico que diz sobre: ainda que caia, não ficará prostrado. Uma coisa é você cair, outra coisa é você ficar caído toda a vida sem coragem para levantar. Porque força sim, você consegue, eu consigo adquirir. Outra coisa, nós não podemos nos deixar derrotar, né? 1 tombo, 2 tombos, 3 tombos. Gente, o que você não pode é ficar caído. Não importa o que as pessoas estão dizendo à sua volta ou à nossa volta. Não vai conseguir. Isso aí não é para ela. Não, a única pessoa que pode desfazer de você mesmo, a única pessoa que pode derrotar você é você mesmo. Ninguém. Nós temos que olhar para as pessoas quando elas têm boas palavras para nos dizer. É isso que eu vou falar aqui com você. Andar com pessoas que tenham conselhos bons para te dar. Pessoas que têm coragem de chamar a tua atenção. Sabe? E você tem que ser uma pessoa, como eu disse, ensinável, tem que ser uma pessoa que aceite a repreensão. Porque aquela verdade que a pessoa fala, que muitas das vezes a gente não gosta de ouvir, é ela que vai fazer com que a vida da pessoa mude, que as gerações futuras daquela pessoa, ela já nasça em uma outra situação. Nós não podemos também olhar para a força da tempestade, para a destruição da tempestade. Mas nós temos que olhar para Deus, que tem o controle da tempestade. E às vezes a gente quer resolver as coisas com a força do nosso braço. E não é com a força do nosso braço que a gente resolve nada. É sim com a ajuda de Deus, sim, mas com a nossa vontade de vencer. Deus ajuda? Ajuda, claro, mas tem que existir dentro de nós uma força de vontade, tá? Você e eu não podemos ser vencidas por essa ansiedade, não podemos ser vencidas por essa depressão. Nós temos que nos esforçar, porque tudo, gente, é com muito esforço, não é na moleza mesmo, não. E eu, você, essa sociedade toda, a gente pode sim se esforçar. Nós não podemos ficar com o nosso espírito abatido. Mas levanta daí, sabe? Venha florescer, vamos nos juntar, mas vamos nos unir não em palavras, mas em atitude, para a gente poder estar mudando isso tudo. E vamos ser os responsáveis pelo recomeço dessa segurança que a gente tanto precisa, que a gente tanto espera. Eu vou deixar com vocês aqui um versículo que está em 1 Pedro. Isso aqui, gente, é para qualquer pessoa. Não está falando de religião, não. Porque nós estamos todos juntos nessa luta. Todos juntos nessa luta. Fala assim: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no início do versículo 8, 1 Pedro 5, capítulo 7, no início do 8, diz assim: sede sóbrios.
Gente, não vamos deixar de ser sóbrios, não vamos deixar nada disso que está acontecendo aí nos roubar, sabe? Mais do que já tem nos roubado. E aqui em Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Precisamos ser ajudados, precisamos uns dos outros e todos precisamos de Deus. Um abraço, um beijo, um afago, um cheiro muito gostoso e vamos florescer.